Ihu! Bom dia, deusas e deuses, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa live de hoje, 11h11 aqui, começando. Hoje o nosso assunto é o masculino e feminino em nós, as polaridades. Eu vou escrever aqui o título para ver se eu consigo deixar fixo. Masculino. Vamos ver se eu consigo deixar fixo. Fixar. Ai, que delícia. Então, bom, como já tenho trazido um pouco de costume isso, né? Antes da gente entrar no tema, eu quero que a gente se conecte um pouquinho, juntas agora, juntos, numa respiração, pra gente chegar, pra gente se sentir presente, né? Ancorado aqui nessa live, nesse conhecimento que estamos trocando. Então, eu vou pedir para que a gente feche os olhos. E vamos fazer uma inspiração pelo nariz. E retém o ar com os pulmões cheios. E agora pode soltar pela boca. Emitindo um leve som. Sentindo que você está distensionando aí o seu corpo, que você está se entregando para o seu estado de presença. Então, mais uma vez, vamos fazer uma inspiração. Retém o ar e solta. Mais uma vez, inspira. Retém e solta. E vai sentindo como é que está o seu corpo, se conectando com as sensações que te atravessam nessa manhã, ou se você estiver assistindo depois. O que você está sentindo? Perceba se existe alguma tensão no seu corpo nesse momento, em alguma área específica. E leva a sua respiração para esse lugar, levando consciência e presença para o seu sentir, para as suas sensações do seu corpo. E aos pouquinhos, pode abrir os olhos, chegando. Olá, deusas maravilhosas que estão chegando aqui. Bom, esse foi uma concentraçãozinha aí para vocês já sentirem um pouquinho, né, do que eu vou falar aqui. Vocês sentiram um pouco aí do feminino de vocês, provavelmente, né, que é essa sensação de entrega, né, de se entregar para si mesma, para o seu corpo, para as sensações que habitam dentro de você, né? O sentir está relacionado ao feminino, né? E o agir está relacionado ao masculino. Então, hoje o tema do dia é o feminino e masculino em nós. Esse é um tema que é vasto, né? Um tema que eu gosto muito de estudar isso, né? E de aplicar também dentro de mim, né? Das minhas práticas, essa harmonia, né? Esse equilíbrio, e também falar das polaridades, que eu acho que é uma coisa muito interessante também, né? Quando a gente começa a atrair também os opostos, né? Então a gente vai falar disso mais na questão das relações, mas eu vou trazer primeiro na relação com nós mesmas, com nós mesmos, né? O feminino e masculino que nos habita. Então, para começar, tô com as minhas colinhas aqui, né? Virginiana, então eu vou falar hoje o que a gente vai falar, né? Primeiro, trazer um panorama desses princípios, né? O feminino e masculino em nós, o que isso significa. Eu vou falar um pouco do feminino, um pouco do masculino, das distorções, né, em relação a essas energias, a esses polos, porque estamos a nível social, a gente está num desequilíbrio muito forte, né, em relação a esses princípios, a essas energias, e como que a gente pode começar a harmonizar isso dentro de nós, né? Então, essa semana, esse é o tema da semana, eu falei um pouco sobre isso nas postagens do meu Insta aqui, né? Então, se você quiser olhar, se você não viu ainda, ler os textos que eu fiz, tá? Então,
Vamos começar falando sobre os princípios, né? Então, partindo do princípio que dentro, né, de tudo que há no universo, tudo que está em movimento, tudo que habita aqui na Terra, né, nós temos essas duas polaridades dentro da gente, né? Essas duas energias que se complementam, né? Os dois princípios da criação, né, da criatividade, do mundo manifesto, né? São coisas que se complementam. Então, dentro do taoísmo, por exemplo, isso se chama, a gente pode conhecer isso por yin yang, né? Aquele elemento, né, daquele símbolo super famoso, super conhecido, né, do preto no branco, então, né, dos elementos que se complementam. Em outras linhas também, né, de desenvolvimento, de psicologia, a gente também vê um pouco disso. E no Tantra a gente sente isso também através do elemento de Shiva e Shakti, né, do feminino e do masculino dentro desse contexto. Enfim, são várias linhagens, né, várias linhas de filosofia também que a gente pode estudar, né, para entender melhor sobre esses processos dentro da gente. Mas a gente tem essas duas polaridades, né, esses dois elementos que se complementam, que é o feminino e o masculino. Então, o feminino, ele é o nosso princípio de aceitação, né, o nosso princípio de receptividade, de criatividade, de criação, de fluir, né. O feminino é aquele que flui dentro de nós. E lembrando que eu não estou falando de gênero aqui, né? Todos nós, homens e mulheres, possuímos essas energias em nós. Então, o feminino é aquele que se entrega, né? Eu vou me entregar para os meus sentimentos, para sentir o prisma emocional que me habita, né? O feminino não é uma coisa pacífica, não é um mar calmo. O feminino, ele é um oceano de emoções, né? Então, eu vou ter um espectro ali de tristeza, de alegria, eu vou criar, vou destruir, né? A Kali, deusa Kali, né? Eu vou ter um prisma ali de sentimentos que, se eu me entrego para o meu feminino, eu consigo ativar minha criatividade, eu consigo fluir, né, pela vida. Então, né, astrologicamente é como se a gente estivesse falando da energia de Vênus, né, uma energia venusiana, né, de sentir o mundo, sentir as sensações através do meu corpo, né, viver ancorada ali na minha intuição. Então, o feminino está muito relacionado à intuição, à criatividade, a deixar-se fluir, a se entregar para as sensações, né? Pensa que é um elemento que está representado por, dá pra gente fazer essa associação com a água, com o elemento da água, né? Então, a água que flui, é aquela coisa que está ali, e nós somos água, né? Nós somos 70% de água dentro do nosso corpo. Então, nós temos esse feminino muito forte aqui dentro, né? Então, esse é o princípio receptivo, né? Então, o feminino está ali, ele acolhe, né? Ele está ali para receber as ideias, para receber as pessoas, para se entregar para os momentos, para as sensações, né? Então, esses princípios, eles regulam tudo na nossa vida, né? Tanto positivo quanto negativo. Então, se eu estou desconectada, né, do feminino ou do masculino, ou se eu não estou entendendo muito bem como que eu me conheço através desses polos, né? Aí a gente começa a conflitar, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Então, nós temos esses princípios, né? O masculino, ele é o nosso princípio de ativação. Então, ele é aquele que age, né? O masculino, ele tá ali agindo no mundo. Então, se a gente está em equilíbrio nos dois polos, né? No meu feminino, eu sinto, eu quero criar, eu quero pôr algo no mundo ali, né? Eu quero magnetizar, manifestar alguma coisa. E o masculino, ele vai pôr isso em prática, né? Então, num exemplo prático, por exemplo, né? O meu masculino, ele é o que vai agendar o horário dessa live, né? Então, o meu masculino em mim vai pôr hora para as coisas, né? Vai organizar, vai criar os containers, né? Eu gosto muito de falar isso. Eu sustento o meu espaço, né? A minha energia, para que eu possa criar em cima dela, né? Dentro dela. Então, eu vou, por exemplo, eu posso, num dia anterior, fazer uma anotação ali de coisas que eu me comprometo a fazer, né, no próximo dia. Isso é o meu masculino, é o meu homem interno, né? É o masculino que está ali objetivo, né, ativo. Então, o masculino, ele é muito claro, ele sabe onde ele quer chegar, ele faz as coisas com muita precisão, né, quando a gente está em equilíbrio nesse aspecto. Então, a partir do momento que eu consigo ativar o meu masculino, né, de uma maneira saudável, que eu não fico paralisada ali com medo de agir, né, com medo de criar, com medo de colocar as minhas coisas para o mundo, ele me ajuda a pôr em prática, né,
a organizar. Então pensa que o masculino ele é como se fosse o nosso guerreiro interno, né? Nosso Marte, nosso fogo, né? O ariano, os signos de fogo. A gente tem ali um prisma, né? Do que pode, como que a gente pode representar esse masculino. Mas ele é também, ele pode até ser representado pelo elemento da terra, né? Que é o elemento né, que põe as coisas ali, ó, onde tem que ser colocado, né? Mas o masculino ele faz isso, ele faz esse processo de ativar, né? É o yang dentro de nós. Então, a partir disso, né, a gente entende que existe um movimento que rola ali entre os dois polos. Então, uma ação, né? Eu estou sempre em movimento. Então, eu tô criando e tô pondo no mundo aquilo que eu crio, né? Isso é no princípio, assim, da total harmonia, né? Se a gente estiver com os dois equilibrados, a gente pode se permitir sentir, né? A gente pode se permitir entrar no nosso feminino, conectar com ele, e a partir disso eu me coloco no mundo de uma maneira amorosa, né? De uma maneira mais consciente, mais firme, determinada, né? O que eu vou fazer, por que eu vou fazer. Então o feminino ele te ancora no seu propósito, né? No porquê que eu tô fazendo aquilo. Então é uma coisa de conectar com o seu coração, né? Assim, eu me conecto com o meu coração, então eu sei que aquilo tá pulsando aqui dentro de mim, né? Eu tô ativando a minha energia, tô ativando a minha energia erótica, a minha energia sexual, eu tô ativando, né, essa deusa interna que está conectada ao coração, né? E a partir dessa conexão com o coração, a partir dessa conexão com o sentir, né, com o que eu sinto dentro de mim, eu vou agir no mundo de uma maneira consciente, né? Então isso é a base, né, de um equilíbrio, né, entre essas duas polaridades. Aí a gente começa a entrar na questão do desequilíbrio, né? Porque eu vejo tantas mulheres, né? E eu mesma já me coloquei nesse lugar, vou falar um pouquinho da minha história aqui também, né? Desse desequilíbrio. Então, vou falar um pouquinho do que eu vivi, né, na minha vida. Eu trabalhava como publicitária, né? Trabalhei a vida inteira, 10 anos da minha vida com esse mercado. E desde nova, desde pequena, parecia que eu não tinha paciência com o feminino, né? Com as mulheres, principalmente, né? Não tinha muito essa coisa de, mulher é tudo chata, mulher é fresca, mulher isso e aquilo. Então, eu repeti um padrão de ficar numa desconexão do meu feminino interno, né? Eu não tinha esse autocuidado, esse autoamor, e aí eu ia reproduzindo isso na minha vida. Então, eu fui aquela mulher, por muito tempo aquela mulher que fazia tudo, né? Que estava sempre à frente das coisas, que trabalhava pra caramba, várias horas por dia, né? Que tinha que ser a mulher boa de cama, que tinha que ser a mulher isso e aquilo, que era aquela mulher que estava sempre ali, né? Fazendo, workaholic total, né? Fazendo demais, assim, em excesso. E isso é uma desconexão do feminino, né? Não é que o seu masculino está em desequilíbrio, é porque você não está conectada com o teu feminino, com o teu sentir, porque a partir do momento que você entende, né? Por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Você age de uma maneira consciente. Então, isso fui entender muito tempo depois, né? Mas a minha vida inteira eu estava na desconexão do feminino e fazendo demais. Então, o masculino, nesse caso, também está em desequilíbrio, né? Mas é porque a nossa sociedade está assim. Então, o que acontece hoje, né? Nós estamos desconectadas desse feminino. Então, a gente faz demais, né? Ou a gente se paralisa. Então, o feminino, quando ele está desequilibrado, ele vai para esse polo do fazer demais sem conexão, né? Que aí pega ali no masculino que não está ancorado, né? Não está saudável. Ou a gente paralisa, ou a gente se submete, a gente entra num estado de submissão, de escravidão de nós mesmas, né? Que eu também fui para esse outro polo. Então, meu feminino sempre esteve num desequilíbrio. Então, quando eu comecei a entender que eu tinha que ser de menos, né? Que eu tinha que segurar a onda, sabe? Eu sempre achei que eu fosse demais, né? Demais na sexualidade, demais no trabalho, demais em tudo que eu fazia. E hoje eu vejo que isso até, às vezes, pode até ter sido algo bom, né? Essa intensidade, que agora eu tô aprendendo a lidar com ela, né? Mas eu entrei num outro lugar, assim, de reprimir, né? De me reprimir, de me submeter a relações muito abusivas, né? Que eu estava tendo comigo mesma, antes de mais nada. E eu comecei a pegar essa ideia de que o feminino era aceitar tudo que vinha, né? Aceitar qualquer coisa, porque eu não estava ancorada ali na minha força, né? No meu poder.
feminino mesmo. Então tava num desequilíbrio, a gente cai muito nesse lugar, né, da mulher boazinha demais, né, na mulher que não sabe dizer não sabe dizer sim. Então, quando a gente está no feminino em desequilíbrio, é como se a nossa água ela fosse fluindo para todo quanto é lado. A gente dispersa energia, né, e cai em qualquer lugar ali. E por isso que é importante a gente ativar o masculino também, né? Porque se eu estou desconectada do feminino e o meu masculino não está ativo ali também, eu não vou conseguir criar barreiras, né? Criar containers, criar espaços, né? Onde eu saiba dizer que até aqui é o meu limite, né? Partindo daqui eu não quero mais, né? Não vou além, né? Então eu vou criando cercados, né? Cercos, assim, para que eu possa estar ali e dali eu não passo, né? Então saber o meu limite, saber até onde eu posso ir. Eu sempre fui uma pessoa que vivia nos extremos, né, dos limites. Então, eu precisei entender que era para eu viver esses extremos, né, de desequilíbrio, para eu começar a me aprumar e entender, peraí, tem alguma coisa errada. Então, foi no momento de crise mesmo, foi lá para 2016 que eu falei, gente, chega, não dá mais. Eu contei um pouco disso na minha história, né, no vídeo da minha história. Mas eu estava tão desconectada, né, do meu princípio feminino, do meu masculino, de tudo, né? Eu estava desconectada da minha intuição, que estava sempre me dizendo, ó, tem alguma coisa errada aí, né? Sai dessa relação, sai dessa vida, isso aqui não é mais pra você. E eu não, deixava, né? Sem a energia da ação, né? De realmente me ativar e falar, ó, daqui eu não passo, não posso mais ir além, né? Então, hoje, o que acontece? Muitas de nós estão nessa desconexão e aí ou a gente fica nessa submissão e não consegue agir, a gente não tem esse ânimo para agir, para criar, para fazer a coisa acontecer. Então a gente fica muito nesse lugar do fluir, né? Eu vou ficar aqui sentindo. Quando a gente começa a retornar pro feminino, é meio que isso que aconteceu comigo, né? E eu acredito que hoje ainda 99% do tempo eu estou no meu feminino, né? Mas é uma coisa saudável nesse momento, né? Porque eu sei que quando é a hora de eu criar, de eu pôr as coisas em prática, eu coloco, né, arquiteto, eu sou virginiana, eu gosto de fazer isso, né? De estruturar as coisas. Mas eu estruturo com consciência nesse momento, né, da minha vida. Então eu estruturo com base nesse coração que está ativo, então eu sinto as coisas com prazer, né? Eu estou criando com prazer, eu estou organizando as coisas com prazer, eu estou me relacionando com prazer, né? Porque eu estou consciente ali, né? Estou ativando essa consciência cada vez mais. Mas a gente ou se paralisa, né, geralmente, e não consegue pôr em prática as coisas, né? Ativar o nosso masculino, ou a gente vai para o excesso e faz demais, né? Então, e aí tem uma outra questão também, com o masculino em desequilíbrio, por exemplo, né? Quando a gente está desequilibrado no masculino, é muito comum que a gente se torne reativa na vida, né? Eu tava assim, né? Então é aquela coisa tipo assim, não tenho paciência para homem, não tenho paciência para nada, sou competitiva, sabe? Eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser a fodona, né? Então começa a vir, né, impulsos de raiva, impulsos de ódio, né, que a gente tem que identificar, né, de onde que está vindo isso, por que eu sinto isso, né, será que eu estou reproduzindo padrões, será que eu não tive esse acolhimento, às vezes na família, né, no âmbito onde eu vivi, onde eu nasci, será que a minha referência do que é masculino, do que é feminino é essa, né, porque eu pego muito isso também da relação da minha família, então minha mãe, ela sempre foi um pouco mais, né, submissa, assim, digamos assim, né, deixa que o seu pai faz, deixa que tá tudo bem, né, deixa que ele faz. E aí meu pai também era meio, tipo, não tinha tanto essa presença. Então eu acabei, né, me relacionando, inclusive, com pessoas que eram aqueles caras macho alfa e tal, e não sei o quê, o masculino totalmente desequilibrado, né, porque eu achava que era isso que eu merecia, né, era isso que eu tinha que fazer pra poder né, suprir esse vazio que eu sentia, né, dentro de mim. Então é sempre bom a gente perceber, né, qual que é a dinâmica que está acontecendo, porque é muito fácil a gente se tornar reativa à vida quando a gente está nesse masculino em desequilíbrio, né? Então, essa coisa muito do ódio, né? Do vou mudar pelo ódio, que é onde eu vejo que às vezes muitas mulheres ainda estão. Eu já estive um pouco nesse lugar também, assim, dessa coisa do feminino radical, sabe? Do feminino não, né? Do feminismo radical, sabe? Dessa coisa de achar que
que não são coisas que podem andar juntas, né? O feminino, o masculino, o homem, a mulher, agora entrando em gênero, né? Mas essa coisa assim de lutar, né, contra, de fazer um discurso de ódio, um discurso reativo. Isso eu visualizo como um feminino também em desequilíbrio, né? E um masculino também, né, por consequência. E tá desequilibrado, né? Então a gente vem com a raiva, com a ira, com sentimentos ali que ficam dentro da gente. Isso, né, nas mulheres e nos homens. Então, para os homens também é muito desafiador, né? Porque homem não pode sentir, homem não pode chorar, homem não pode conversar, homem não pode isso e aquilo, homem tem que estar sempre ali, firme, né? Tem que ser o cara. E isso é uma descompensação total. E aí a mulher, ela faz o quê, né? Hoje na sociedade a gente vai e tenta se igualar a esse padrão. E aí a gente se desconecta mesmo, total, do feminino, né? Então, eu acho que o caminho, né, para isso tudo é a volta do nosso feminino, né? É eu me entregar para sentir, né? Para eu sentir o que está acontecendo aqui no meu corpo, para eu me entregar, né, para a fluidez das coisas, para eu sair um pouco desse lado racional, desse lado prático, desse lado que só quer fazer, porque se a gente fica só nessa energia, acontece o que o mundo está vivendo, né? É guerra, é ódio, é discurso de ódio e motivado por um medo, né? Por uma sensação de vazio que habita dentro, né? E esse vazio ele habita porque o feminino está reprimido, né? O feminino ele foi desconectado. Então é voltar, né, para esse lugar de peraí, deixa eu sentir, deixa eu me conectar com o meu coração, deixa eu ouvir minha intuição, né? É sensibilizar novamente o nosso corpo, né? Voltar para a sabedoria do nosso ciclo, né? Nós mulheres principalmente, do nosso ciclo menstrual, da nossa ciclicidade, né? Tudo isso é o feminino, sabe? A gente poder aceitar mais as coisas, não no sentido de submissão, né? No sentido de vou aceitar qualquer coisa, né? Não é esse o princípio, né? É a aceitação de que as coisas podem fluir no tempo delas, né? A paciência está muito relacionada ao feminino, o acolher, né? E a partir disso você começa a criar a tua vida de um lugar de prazer, né? De um lugar de criatividade. Você vai ativando o teu fogo, você vai ativando a tua libido, né? Você vai ativando essa mulher aí erótica que está dentro de você, que o Eros está relacionado ao feminino, né? O despertar dos sentidos, né? O amor, então a sensualidade, né? A sensualidade é o sentir, né? É os sentidos. Então eu vou ativar os meus sentidos, né? Para eu poder trazer práticas para minha vida, para que eu volte para o feminino, né? Aos poucos, porque isso é uma jornada, né? E buscar entender que eu posso harmonizar o meu masculino, eu não preciso ter medo do meu masculino, sabe? Eu não preciso ter medo de agir no mundo, de me posicionar, porque eu fiquei muito nesse lugar de só me sentir, né? Fiquei aqui no meu feminino e eu não vou pôr a minha voz no mundo, eu não vou falar, eu vou ficar aqui meditando e dançando e me dando prazer, né? E sendo que todos nós temos uma mensagem para expor no mundo. Então isso está relacionado ao masculino, né? Como que eu vou agir diante disso? Então você não precisa fazer uma lista de tarefas de 1000 coisas, né? Que é onde a gente se coloca muitas vezes. Ah, não, porque para eu estar bem eu tenho que estar fazendo, sempre produzindo. Isso é um mito, né? Uma falácia, porque o trabalho interno, ele é muito importante também. Então o trabalho do autocuidado, do autoamor, né? Do autoprazer, de eu pegar e tirar meia hora do meu dia para praticar algo, né? Para eu respirar no meu corpo, para eu me conectar com a minha Oni, me conectar com o meu corpo. Isso é trabalho também. Só que a gente não fomos incentivadas a isso. Então, o trabalho do feminino, ele é tão importante quanto o do masculino, sabe? Porque senão é isso, a gente vai estar sempre desconectada, fazendo coisas aleatórias, gastando energia à toa, né? Se jogando ali em projetos, em coisas, em relações que a gente sabe que não é para estar ali, né? E de repente a gente está ali, numa total desconexão, né? Pautados em um feminino desequilibrado, que traz o quê? Traz carência, traz insegurança, nos traz necessidade de amor, sabe? Aquela coisa que eu preciso de você, eu preciso estar com o outro. E isso é um desequilíbrio total, né? Se a gente se apruma no nosso amor próprio, se a gente começa a ativar, né, essa energia em nós de uma forma saudável, de repente a gente sabe que a gente pode estar com os outros, a gente pode se relacionar, a gente pode sentir prazer com a vida inteira, né? Com todas as coisas que habitam na Terra, mas a gente não precisa, né? A gente não tem essa coisa da necessidade, da carência, porque isso traz, né, vai trazendo uma insegurança. Então,
Eu até falei sobre isso numa outra live, né? Que os antídotos para isso tudo é a gente se reconectar com as nossas emoções, né? Se reconectar com o nosso eu interior, né? Distribuir o nosso amor, né? Pelo nosso corpo e para tudo na vida. Não só canalizar isso numa pessoa só, numa coisa só, senão a gente acaba causando esses conflitos, né? Internos. Então, entender, né? Entender da onde primeiro que está vindo esses padrões negativos, né? Essas raízes negativas. Então, será que eu não estou, né? Vamos trazer para reflexão. Eu, por exemplo, me vi não conseguindo concretizar as coisas, não pôr em prática, né, as coisas. Então, vamos entender, será que eu estou conseguindo... Por que será que eu não estou conseguindo ativar o meu masculino, né? Por que eu não estou conseguindo organizar a minha vida, né? O que está me sabotando? Qual que é o medo que eu estou tendo ali, né? Ou então, se eu não estou conseguindo acessar meu feminino, né? Será que eu estou produzindo demais? Será que eu estou fazendo coisas demais desconectadas? Será que eu estou fugindo de ver que eu preciso, né, voltar para mim, que eu preciso voltar a sentir? O que me impede, né? Quais são os tabus que estão percorrendo aqui minha cabeça? Né? Se eu respirar no meu corpo, isso é errado. Se eu gemer alto, isso é errado. Né? Se eu me permitir sentir as minhas emoções, se eu me permitir chorar no sexo, sei lá. Né? Se eu me permitir dar risada, enquanto eu me dou prazer, o que isso vai significar? Sabe? Então, não fomos incentivadas. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, né? Nós mulheres não fomos incentivadas a estarmos ancoradas no nosso feminino. Porque a nossa sociedade patriarcal está num masculino em desequilíbrio. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que entender, né? E antigamente, há anos, milhões de anos atrás, existia esse culto ao feminino, né? Esse culto a Deus, esse culto a uma sociedade, né, livre, no sentido de não existia um matriarcado ou um patriarcado. Era uma questão de, tipo assim, todo mundo tá ali vivendo em harmonia, né? E a Deus, a mulher, ela tinha ela era endeusada no sentido dessa questão realmente da fertilidade, né, do milagre da vida e do feminino em ascensão, né? O feminino, ele tinha esse poder, que o feminino é o quê? A mãe terra, a mãe natureza, é tudo, né, que é criado aqui. E isso existia em algum momento, né? Esse culto ao feminino. E o Tantra ajuda a gente também a voltar para esse feminino, né? Eu vejo muito isso nas práticas, desde que eu comecei esse caminho, que assim, é um culto à feminilidade, sabe? É um culto a você voltar para o seu feminino, para que assim você possa estar mais consciente, né, no seu masculino. Você ativa, né, Shakti dentro de você, a tua energia feminina, a tua serpente, né, o seu erotismo, e você traz isso pro teu coração, né, para que você possa, a partir disso, né, não é à toa que a gente tem ali uma ligação, né, coração, mãos, né, coração, cordas vocais, vulva, a gente tem toda uma conexão aqui que é para a coisa subir mesmo e a gente poder expressar para o mundo, né? Trazer o nosso masculino para fora. Então, é uma delícia quando a gente começa a entender que o retorno, ele se inicia através do feminino, né? Porque é onde o mundo precisa se curar, é o feminino, né? E eu me incluo nisso e eu tenho, né, um processo eterno de aprendizado, e é o que eu passo hoje para frente também, né? Que eu consigo, de alguma certa forma, enquanto eu me curo, vou, né, trazendo essa medicina também para outras mulheres que estão precisando ancorar esse feminino, para assim poder agir de forma mais consciente e com prazer, né? Porque eu vejo tantas pessoas desconectadas dos seus trabalhos, das suas relações, né, da sua vida, querem uma relação perfeita, querem um trabalho perfeito, mas não têm a coragem, a audácia, né, e a sensibilidade mesmo, a decisão de entrar, né, para o feminino, para se conhecer, para se sentir emocionalmente. Então, aquela coisa, né, a gente criar um espaço, eu sempre falo disso, né, criar um espaço sagrado para que a gente possa se render, né, a nós mesmas. Então, a redenção, que eu falo, né, a entrega, ela é uma escolha, né, ela não é uma coisa que chega de repente, né, a gente tem que escolher isso. Então eu escolho, e aí é o masculino, né? Eu escolho me render, né? Eu escolho me entregar, eu escolho estar entregue. Então por isso que é importante que a gente se sinta segura, né? Isso eu tô falando na relação com nós mesmas, depois a gente fala de relação com o outro, né? Mas é preciso que eu mesma, no meu masculino, crie um espaço sagrado para mim. Eu crie esse container, né? Isso pode ser, por exemplo, eu vou fazer uma prática respiratória comigo, eu vou fazer uma prática de auto prazer.
eu vou criar um espaço sagrado aqui, no ambiente que eu tô. Então eu vou preparar, né, eu vou acender uma vela, vou acender um incenso, eu vou arrumar a cama, eu vou colocar uma playlist, eu vou criar esse ambiente, né? Eu vou criar esse container do prazer, né, do alto amor, para eu conseguir me sentir segura, porque o feminino só consegue se entregar, seja para si mesma ou para uma relação, se sente que ali existe uma segurança. Se a pessoa ou se eu mesma estou presente, né, em mim ali. Se eu criei esse espaço, né? Eu só consigo estar aqui falando com vocês porque eu criei esse espaço digital, né? Eu criei isso. Então, criei no sentido assim, eu determinei, né, que aqui é o lugar, aqui é o meu container, onde eu falo com vocês, onde eu me expresso, né, e às vezes sai da cabeça, às vezes o feminino flui, às vezes eu tenho um script, né, às vezes eu tenho papéis aqui que estão me pondo tópicos, mas geralmente eu tô falando e tô sentindo que vem, e aí eu ponho pra fora, que é o meu feminino, né, mas eu preciso ter um lugar onde eu me sinta segura, né, e a criação de espaços sagrados está relacionada ao masculino, né? Então, o espaço sagrado pode ser essa lista de tarefas que eu posso fazer, pode ser você sentindo no outro, na tua relação com o masculino, né? Com uma pessoa que você está vivendo, por exemplo, com uma relação, né? Isso para além de gênero também. Mas aí que entra também um pouco das polaridades, né? Se eu sinto que a pessoa que está comigo, ela está ancorada no masculino dela, né? Ela está saudável ali no masculino, o feminino, né, eu como ancorada no meu feminino, eu consigo me entregar, né, eu consigo me sentir segura, né, então nós, as mulheres que estão despertando, né, eu sinto que a gente não está aqui para julgar ninguém, né, ou para julgar o nível de consciência do outro, né, ou enfim, a gente está aqui para amar, para despejar esse amor que está brotando aqui dentro, né, mas a gente só vai se sentir segura despejando esse amor, seja com nós mesmas, né, se amando ou amando o outro, se a gente estivesse se sentindo segura, né? Se a gente conseguir se abrir nesse sentido de criar mesmo, né? Criar um espaço, né? Estar criando esse espaço físico, né? Esse espaço de presença, né? De olhar no olho, de estar ali, cara, eu tô me sentindo bem, né? Tô me sentindo segura. Então, eu sempre trago isso primeiro para a relação com nós, né? Porque é o que eu ensino aqui, o que eu falo aqui do alto prazer, né, da relação que nós temos com nós, porque toda relação, nós temos todo tipo de relação, né, então a primeira relação começa dentro da gente, né, se eu não tô me relacionando bem comigo, como é que eu vou esperar que eu me relacione bem com o outro, né, se eu tô total desequilibrada aqui, fica desafiador, né, eu ter uma relação, não inteira, mas assim, uma relação qualquer, né, com outra pessoa, seja de afeto, de amizade, né, eu vou estar sempre nessa codependência, nessa coisa de, me falta isso aqui, eu não sei lidar com isso aqui, então eu vou externar no outro, né? Eu vou culpabilizar o outro, eu vou pôr no outro a responsabilidade. Então, antes da gente se buscar se relacionar, né, com o mundo, primeiro vamos começar a entender, né? Como é que eu me lido comigo, né? E essa abordagem do feminino e masculino é uma abordagem maravilhosa para a gente poder realmente começar a entender isso, né? Como que a gente se relaciona melhor com nós mesmas, né? Então, peraí que eu falei bastante, tô vendo se está no tempo. Tudo bem com vocês? Ai, que bom que vocês estão adorando, gratidão. Então tá. Então, como a gente pode harmonizar, né? Fui falando, né? Vocês viram que o meu masculino tentou fazer um tópico por tópico, mas o meu feminino ele fala mais alto, foi falando. Então, uma relação saudável com o mundo só é possível se a gente se relaciona bem internamente. Se a gente está, pelo menos, identificando, né? Buscando harmonizar o que está aqui dentro. Porque todos nós temos sombra, luz e sombra, todos nós temos muita coisa para curar, né? Para harmonizar dentro de nós. Então, identificando isso é um processo lindo, né? Você está no processo de desenvolvimento, né? O Jung chama isso de jornada de iniciação, né? Se você abre essa porta do autoconhecimento, você olha dentro dessa porta o tanto de bagunça que tem ali, o tanto de coisa que você precisa ver, né? Mas você fecha essa porta e finge que nada aconteceu, não tem como você viver assim mais, né? Uma vez que você abre a porta do autoconhecimento, você tem que lidar com aquilo, né? Então eu vou começar
a me trabalhar. Então eu fui percebendo isso ao longo da minha jornada, que eu estava muito no masculino em desequilíbrio, no feminino em desequilíbrio, tomando pílula anticoncepcional a vida inteira, não sentia o meu corpo, né, desconectada do meu corpo, do meu prazer, do meu trabalho, das minhas relações. 5 anos numa relação, não conseguia olhar no olho da pessoa, sabe, assim, completamente desconectada de tudo, né, e principalmente da minha sexualidade, né, que é o meu feminino. Então, a partir desse momento não, peraí, tive uma atitude, né? Consegui aqueles 20 segundos de coragem pra começar, né, a tirar, a sair daquelas relações, a sair daquilo que eu tinha me colocado. E aí comecei minha jornada, né? Eu já falei disso também em outros vídeos, comecei com as medicinas, né, com a ayahuasca, comecei a me perdoar, né, a trazer essa consciência de que eu posso me render a mim mesma, né? Eu estava muito na resistência, então isso meu corpo sentia, né? E o corpo ele fala com a gente, isso é uma coisa interessante também de pontuar, né? Se a gente começa a sentir muitas dores, rigidez, tensões, eu tinha muitas, eu sempre tive muita, a minha Oni, né? Minha vulva, foi ela que sempre me deu a letra de que algo estava errado. Então eu tinha muita candidíase, eu tinha infecção. Eu tinha tanta coisa no corpo quando eu estava nesses picos de estresse, né, de desconexão com o feminino, de fazer, desconectada total. Então o corpo ele vai falando, ele vai nos dando sinais. Então voltar para o feminino também está relacionado a voltar para a sabedoria do seu corpo, né? Quantas vezes a gente não fez sexo ou não se relacionou com outra pessoa sem querer estar ali, né? Que o nosso corpo não estava querendo estar ali, a gente estava ali. Quantas vezes a gente não fingiu orgasmo? Quantas vezes a gente não se colocou em situações que não tinha nada a ver, né? Porque a gente não ouviu a intuição, a gente não se posicionou também, né? A gente ouvir a intuição é o feminino, aí me posicionar é o masculino, né? Então se eu não tô ouvindo a intuição, eu também não tô no meu masculino, então eu tô só vagando aqui pela terra sem propósito nenhum, né? Então eu vou aceitando o que vem. Então é muito importante a gente ter essa auto-observação o tempo todo, né? Se eu tô me colocando nos lugares certos a partir do que eu tô sentindo, né? E eu entendi que dentro da minha jornada que a medicina do prazer, né? Do orgasmo, do se render, o se render está relacionado a isso, né? Ao me entregar para sentir prazer no meu corpo. E através do prazer, através do orgasmo, né? Através das sensações do meu corpo, do prisma do que pode ser um orgasmo dentro de mim, eu consigo expandir a minha consciência, eu consigo manter minha consciência mais aberta e mais clara, né, para eu conseguir manifestar o que eu quero, para eu conseguir estar ativa no mundo, né, eu conseguir entender melhor os caminhos. Então, para mim, o prazer está muito interligado, né, à minha consciência, né, a expansão da minha consciência, ao meu feminino. E aí, a partir disso, a gente começa a viver, né, uma vida mais prazerosa, que é o que a gente veio fazer aqui, gente. A gente veio aqui para experienciar o prazer, para experienciar o êxtase, para experienciar a alegria, né? Só que a gente se acostumou a ir sempre pelo caminho da dor, né? E a dor, ela transforma também. A dor, ela tá ali, ela precisa, ela é necessária, né? Mas a gente tá aqui para transmutar isso. Então eu vou sentir, vou pegar o que tá aqui de dor em mim e eu vou trabalhar em cima disso. Eu vou respirar na minha dor, eu vou dançar com a minha dor, eu vou gritar, eu vou expandir, eu vou virar minha mulher selvagem, né? Que vai sentir essa dor. Eu não vou negar ela, não vou reprimir ela, né? Mas eu posso transmutar isso, transformar a dor em prazer, né? A dor em êxtase, a dor em alegria, né? Então esse é um pouco do trabalho, o que a gente pode fazer para pegar tudo que a gente reprimiu, né? Todo o nosso feminino reprimido, todas as nossas tensões no corpo, toda a nossa autossabotadora, né? Que é o nosso masculino desequilibrado também, que não deixa a gente agir, né? Tá ali sempre, não, melhor não faz isso, né? Ou você tem que fazer muito, ou você tá fazendo de menos, você tá fazendo pouco, faz mais, né? E pegar isso e saber trabalhar com isso, né? Com esses vilões ali da nossa mente, porque eles estão aqui, né? E do nosso corpo. Então, é mais ou menos esse o caminho, né? A gente poder identificar o que está em desequilíbrio, né? Porque eu já estive nessas extremidades e entender que tudo é o caminho do meio, né? Tudo é encontrar o caminho do meio. Eu não acredito tanto que exista uma coisa tipo, todo mundo é 50% masculino, 50% feminino. Porque eu acho que daí fica muito rígido, né? Fica muito... Não sei, eu acho que não causa nenhuma polaridade, né? Não causa nenhum
uma atração ali pelo que é diferente, né? Pelo que, não que me falte, mas aquela coisa de se atrair mesmo por aquilo que eu sei que eu posso complementar no outro, né? Por exemplo, agora falando de relações externas. Então eu não falo nem de afeto, né? Mas eu tenho atraído, por exemplo, muitas pessoas na minha vida que são pessoas fogo, que são pessoas yang, vai, faz, e bora, vamos organizar, fazer, acontecer. E isso é bom, porque eu estava nessa falta, né, de ficar muito no meu feminino e tudo mais, apesar de eu gostar, né, como eu falei, de organizar e de planejar. O meu processo criativo, ele hoje é totalmente diferente, né? Eu vivia nessa coisa de pressão, né, do meio da publicidade, virando noite, sabe? E aí eu falei, não, eu não quero mais isso. Então eu entrei numa negação total, assim, de fazer as coisas acontecerem, né? E aí agora o meu processo, ele é completamente diferente, né? Ele tá ancorado no prazer, ancorado no coração, então eu vou pôr isso no mundo com muita mais leveza, né? Na hora que eu for organizar, fazer uma planilha, fazer uma apresentação, fazer o meu site, fazer um curso, né? Fazer uma vivência, agir mesmo no mundo, vai ser de um lugar de muito mais prazer. Então esse é o processo, né? Voltar para o feminino, né? Desacelerar. Eu gosto de falar do slow pleasure, né? O slow down mesmo. Eu vou diminuir, eu vou sensibilizar o meu corpo novamente, eu vou manter a calma no que eu estou fazendo, vou deixar, né, a intuição agir ali. E aí eu vou voltar para a superfície muito mais consciente, né? Isso a gente pode também associar ao nosso ciclo, né? Nosso ciclo menstrual. Então eu vou ter ali o meu momento que eu tô mais introspectiva, né? O arquétipo ali da anciã, menstruação, deixo morrer, deixo, né, o que precisa ali, recebo insight, escrevo e tô ali na minha intuição plena, na minha sensibilidade, e depois eu vou começar a entrar para a energia externa, né? Começar a estar mais para o mundo, com mais consciência. Então, também sugiro isso, né? Que cada vez mais a gente possa se reconectar com o nosso ciclo menstrual, porque a gente está aqui para viver nesse pulso lunar, nesse pulso, né, do meu útero, né? Que a gente se desconectou tanto. Então, nosso útero fala, né? Nossa Ioni fala, nosso ciclo fala, nosso corpo, ele está sempre falando com a gente. Mas aí pega, né, que a gente, pega esse momento que a gente vive hoje, que estamos totalmente na desconexão, né, na tecnologia, no fazer, no agir, né, produção. E é claro que a gente vai acabar se dessensibilizando, né? Então o convite que eu faço hoje é que a gente possa refletir sobre como eu posso, né, me entregar mais para o meu prazer, né, para o meu feminino, para as sensações do meu corpo, que a partir desse momento, a partir dessa entrega, eu vou conseguir estar mais amorosa no mundo, né? Então você pode até fazer um desafio aí, pessoal, para você, de 30 dias, você se permitir, né, deitar na sua cama, respirar no seu corpo, pôr uma música ali, sentir o que chega pra você, né? Se entregar mesmo, porque isso é uma escolha, né? Eu inclusive deixo aqui a dica, se vocês quiserem também, tem uma meditação que eu fiz gratuita lá no meu site, que é para que a gente possa se permitir sentir o nosso corpo erótico, né? Então acho que é uma bela iniciação aí para quem tá chegando, né? Para quem tá querendo se conectar mais, né, com esse feminino, né, de uma maneira mais profunda e gostosa e prazerosa. Então, é isso, porque a gente tem muitas camadas para desconstruir, né? Vamos partir desse princípio também. Então, tem muitas ferramentas que eu acesso hoje, que fizeram parte da minha jornada, que me ajudam a desconstruir essas camadas repressivas, né? Que a gente está nesse contexto de repressão, de tabu, de não pode sentir, não pode isso, não pode aquilo. E aí a gente vai entrando nesse estado de flow, nesse estado de fluir, né? De sensualizar, de experienciar a vida de um outro lugar, né? Então, tem várias ferramentas que eu utilizo, a meditação, a dança, né, a dança intuitiva, a dança erótica, que a dança erótica para mim ela está muito relacionada aos arquétipos femininos, né? Então eu fiz algumas vivências já aqui com as meninas também online, né? Da vergonha ao êxtase, fiz o Mulheres de Lua, que cada semana a gente trouxe eu trouxe, né, um estilo de dança diferente para uma fase diferente do ciclo e foi muito maravilhoso, assim, eu me conecto muito com a música nesse sentido, com a vibração do som, né, com a dança estática, né, a dança êxtase. Então isso está chegando para mim cada vez mais forte, né? O movimento do corpo, ele é as nossas águas fluindo total, né? Então se eu tô rígida, se eu tô parada, se eu tô nervosa, se eu tô
presa no meu mental, né, no meu masculino, no eu preciso agir, 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 e eu tô sem criatividade, né, que a criatividade é a essência feminina, né, eu vou dançar, eu vou colocar uma música, eu vou soltar o quadril, né, eu vou, enfim, expressar o que o corpo quer, né, de uma forma intuitiva, de uma forma não que eu tenha que fazer uma coreografia, né, mas a dança, o movimento do corpo é movimentar a energia, é movimentar a nossa energia erótica, né, nossa energia sexual e ativar a nossa libido, né, a dança ajuda muito nisso. A dança, a meditação, a escrita, né, porque a escrita me faz aonde? Me coloca nesse lugar de aceitar o que tá, peraí que tem uma moto, o que tá precisando ser levado para a superfície, né? Então a escrita, eu falo sempre das páginas matinais, né? Escrever todos os dias, uma escrita livre, 20 minutos não, né? Um minuto que for, mas enfim, 3 páginas por dia. Você escreve o que está chegando para você, o que você está sentindo, porque aí a gente sai desse campo mental, né? Desse campo logos, desse campo racional, e a gente vai incorporando, né? Trazendo para o corpo e trazendo para o papel. Isso é muito bom também, né? Assim a gente começa a trazer para a superfície as sombras, né? Porque não tem como eu falar de Deus erótica, de Deus empoderado, de conexão com o feminino se a gente não contempla o sombrio, né? O que está ali, o negativo em nós. Então, para eu estar aqui falando hoje com vocês, nesse momento atual, né? Eu passei por muita coisa, assim, eu curei, nossa, eu integrei muita sombra, eu trouxe muita consciência, né, para o que eu preciso trabalhar, e até mesmo hoje em dia ainda é desafiador, né, eu estar aqui falando, e ai meu Deus, o que as pessoas vão achar, sabe, nossa, vem umas coisas na cabeça, assim, tipo, será que as pessoas vão me levar a sério, será que eu vou, sabe, e isso tudo é o nosso lado sombra, né, aquele lado, né, que tem medo de se entregar, né, que tem medo de falar, que tem medo de pôr pra fora o que precisa, né? Mas é isso, a gente vai se trabalhando, né, ao longo da vida. Então, ir harmonizando isso é fundamental, né? O nosso feminino, o nosso masculino, pra gente poder trazer isso tanto para as nossas relações internas quanto externas, quanto o nosso trabalho, nossa vida sexual, nossa vida como um todo, né? Então, é muito importante que a gente possa começar essa harmonização. E eu tô aqui ancorada no meu feminino, né? E assim, honrando isso, porque o feminino não é um lugar, como eu falei no começo, né? Não é um rio calmo, um mar calmo, é um oceano, é um tsunami de intensidade, de emoções, de coisas que vêm, que vão, que vai, ai meu Deus, né? Deixa eu sentir isso tudo, né? Então, é muito gostoso poder se permitir sentir isso, né? Não negar o prisma, né? Que vai desde a tristeza até a alegria, o êxtase, passando pela raiva, pela insegurança, por tudo. Não, deixa eu equilibrar isso, deixa eu harmonizar isso dentro de mim, deixa eu sentir, né? Então, se permitir sentir está relacionado a não negar, né? Não vou negar o que eu estou sentindo. E na medida do possível eu vou conseguir expressar isso para o mundo, né? Que é onde eu ativo o meu masculino, onde eu falo, onde eu tô ali, onde eu sou objetiva nas minhas palavras, né? Então, objetiva no que eu quero passar, né? A clareza. Então, a objetividade, o amor, né, o amor próprio, o amor pelos outros, as relações, eu acho que elas estão, né, pautadas nessa clareza, né, nessa objetividade. Então, se eu estou desconectada do feminino e do masculino e a pessoa também, ou eu, né, como um todo, como é que eu vou me posicionar no mundo, né? Como é que eu vou me expressar para o mundo? Sempre usando máscaras, sempre com medo, sempre com travas. Então é por aí, né? Vamos equilibrando essas nossas polaridades, né? Criando esses espaços sagrados para nós mesmas podermos nos sentirmos seguras, né? Dentro da minha mentoria eu falo muito sobre isso também. Eu trago, né, é muito individual isso, mas assim, como que a mulher pode criar esse espaço sagrado para ela, que é muito importante, né? Então, só observa a tua casa, vê se a sua casa está segura, né? No sentido assim, se você está se sentindo bem emocionalmente dentro da sua casa, né? Aproveita que a gente está nesse tempo de pandemia, que a gente está morando, né, 24 horas em casa, e sente, eu estou me sentindo confortável, me sentindo gostosa, me sentindo erótica, me sentindo bem aqui, né? Aqui é um lugar seguro para eu trabalhar, né, o meu feminino, para eu me dar prazer, para eu dançar, sabe, para eu estar aqui. Então começa aí, né? Eu acho que a casa, o nosso lar, pode ser um bom começo para entender, né, se eu estou criando esses espaços para mim mesma, né?
E aí a gente vai seguindo. Então, que mais? Deixa eu ver o que mais que eu posso, pra fechar aqui. Ai, gente, é isso, assim, eu acho que o prazer mesmo, ele só chega, só acontece quando a gente tem atitudes saudáveis, né, para nós mesmos, e a gente consegue deixar que esses dois princípios se manifestem. Senão o prazer, o êxtase cósmico, vital, não vai chegar, né? Se a gente não tá se harmonizando nesses dois polos, né? Então a gente vai estar sempre em conflito. E o prazer, ele é o oposto ao conflito, né? Se eu tô em guerra comigo, eu não vou sentir prazer, né? Eu não vou estar pisando no mundo de uma forma prazerosa, de uma forma mais leve, né? Então, é importante que tanto os homens quanto as mulheres equilibrem os dois polos. E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Eu não tô aqui super equilibrada, não vou estar, né? Tanto que eu acho que eu tô muito no meu feminino, isso não tô achando ruim, tô achando bom, né? Porque agora eu sei mais lidar melhor com o masculino. Mas eu acredito que todos nós devemos equilibrar esses polos. É imprescindível para que a gente possa sentir realmente prazer com a vida, né? E expressar os dois, né? Entender e fazer esse jogo também das polaridades, né? Ah, hoje eu tô mais no meu feminino, amanhã eu tô mais no meu masculino. Aí pode ser que eu queira atrair pessoas que estão mais no masculino, né? Principalmente no campo do afeto também, né? Então, eu quero um parceiro XYZ, tá? Mas será que eu tô sendo isso pra mim mesma, né? Será que eu não tô querendo projetar no outro? Ou então, eu tô muito no meu feminino, então eu vou me atrair muito por uma pessoa que tá no masculino. Eu me atraio muito por esse tipo de dinâmica, né? Então, assim, eu vejo uma pessoa no masculino dela, ancorado ali, presente, né, na escuta. Cara, isso é muito... excita, né? No sentido mais bonito da palavra, assim. É excitante você ver uma pessoa que tá ali te sustentando, né? Te dando criando esse espaço para você poder trocar, você poder falar. Então, é por aí, né? E você aceitar o outro também sem julgar, né? Principalmente quando você tá ouvindo, né? Fazendo com que a pessoa, entendendo que a pessoa tá ali se abrindo para você. Então, o feminino, nesse momento, ele tá ali para acolher, né? Para ouvir também, para deixar o outro, né, falar e você se deixar falar também. E tudo isso está pautado nessa questão da segurança mesmo, né? Eu me senti segura, mas isso começa em nós, sempre, né? Então, por isso que é importante a gente se ter autorresponsabilidade emocional das nossas sombras, autorresponsabilidade de tudo que está aqui dentro, para a gente assim poder criar relações mais saudáveis, né? Eu vou indicar aqui um livro também que é um pouco da base de tudo isso que eu estou falando, de tudo que eu experiencio também dentro desse tema, que ajuda bastante, que é um livro que eu facilitei uma roda de estudos aqui em Niterói no ano passado, que foi muito importante, muito interessante, assim, poder trazer essa dinâmica. Acho que foram 15 encontros, porque é o número de capítulos, né? Que é o Criando União. Esse livro é lindo, maravilhoso, tá aqui na minha frente. E ele fala muito sobre essas polaridades também e sobre a relação primeiro com nós mesmas, né? O relacionamento com nós, depois com o outro, e a gente vai chegar nesse lugar do outro ainda. Estamos nesse processo, né? Para poder expressar isso de uma melhor forma, né? Então, isso, tudo começa na gente, então vamos entender, não vamos deixar chegar nos extremos, sabe? Eu já cheguei nos extremos e eu sei o quanto isso é doloroso para a alma, mas para mim foi necessário. Eu honro muito, né, o processo que eu passei até aqui, mas que a gente possa não deixar chegar nesses extremos, né, da total desconexão, porque uma hora a corda arrebenta, né? Então, que a gente possa viver leve, né, harmonizando os dois princípios, né, de uma forma leve, gostosa, prazerosa, entendendo que eu posso agir no mundo com mais consciência, eu posso me firmar, eu não tenho que ter medo de me expressar, né? Se eu tô ancorada no meu amor próprio, na minha energia feminina, no meu sentir, no meu prazer, né? Eu posso falar o que eu quiser, eu posso criar o que eu quiser, eu posso pôr no mundo o que eu quiser, né? Porque eu sei que eu vou estar pautada no meu coração e eu sei que eu vou estar agindo da forma mais pura possível dentro do meu nível de consciência, né? Então, é isso. Gratidão por sustentarem aí a presença, né? A energia comigo. Muito grata. Deixa eu ver aqui. Ai, que lindas! Gratidão, Kel, pela presença. Mayumi,
o Itaia, José, quem está aqui até agora. Muito bom, muito bom. E é isso, eu estou presente aqui, vocês estão presentes aí, estamos, né, eu só consigo me abrir a partir do momento que eu me sinto também que eu estou segura aqui me abrindo para vocês. Então isso é muito bonito, né? Essa troca a gente vai se ajudando e despertando cada vez mais, tá bom? Bom, é isso. Então vou deixar a live salva, quem quiser, né? Quem assistiu agora, quem chegou agora, enfim. E a gente continua aí nessa harmonização maravilhosa das nossas polaridades, do nosso amor, da nossa ação no mundo, né? Temos muitas coisas para criar e para colocar no mundo. Então que a gente possa seguir esse caminho do amor, esse caminho da presença, da consciência, da fé mesmo, né? De que a gente tem um caminho lindo a percorrer e sempre trazendo isso para a presença, né? Para nossa consciência. É isso. Vou deixar aqui então um convite para que a gente possa fazer uma respiração para fechar, para a gente integrar um pouquinho aí tudo que a gente falou, que a gente tem uns minutinhos ainda, então acho que dá. Vamos lá, vamos fechar os olhos, vamos se render ao nosso feminino nesse momento, fazer uma inspiração pelo nariz e solta o ar pela boca. Pode soltar tudo, o som que quiser sair daí de você agora. Mais uma vez, inspira e solta o ar pela boca. Se entrega, relaxa. Mais uma vez, inspira e solta. Aos pouquinhos vamos abrindo os olhos, voltando. E é isso, deuses e deusas. Estou muito feliz. Consegui. Tinha um script aí que meu masculino quis seguir, mas eu fui falando e tá tudo bem. Então é isso. Gratidão. A gente se vê no próximo vídeo, próxima quinta. Eu vou continuar esse tema aí, porque é vasto e a gente vai entrando em camadas mais profundas. Tá bom? É isso. Grata pela presença de todos. Um beijo e até a próxima. Tchau!